por favor, você precisa assistir esse vídeo até o fim. Hoje eu quero falar de dois personagens. Um ser humano chamado Luiz Inácio Lula da Silva e um mito chamado Jair Messias Bolsonaro. No dia da prisão de Lula, Lula foi para o sindicato e lá se aglomerou multidão. Lula permaneceu lá por 3 dias e essa multidão também. Lula se entregou e crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras, idosos choraram. Choraram muito vendo um ser humano sendo encarcerado, indo para a carceragem em Curitiba, sem ter cometido crime nenhum. Qual foi o crime que Lula cometeu para ir até a carceragem de Curitiba e ficar lá 580 dias? O crime dele foi querer que todos comessem pelo menos 3 vezes por dia, que todos tivessem uma casinha mesmo que financiada, um carrinho mesmo que financiado, que todos pudessem ter um emprego com uma renda digna, que todos os brasileiros pudessem ter um curso técnico ou o direito de cursar uma faculdade e ser alguém na vida. Esse era o propósito de Lula quando foi governo nos seus 2 mandatos. Um homem que sempre se preocupou com o mais pobre, o mais fraco, aquele menos favorecido, aquele que realmente precisa. E quando o presidente, no seu primeiro mandato, disse que quando terminasse o seu mandato, os brasileiros mais pobres tivessem comendo 3 vezes ao dia, estava feliz. Lula acabou com a fome daquela vez. E acabou dessa vez de novo. Precisou Lula voltar para acabar com a fome novamente. Então, essa é a razão de o povo estar lá chorando, gritando. Não queria que o seu presidente amado fosse para a carceragem. Mas Lula, como não é covarde, como é um homem, um estadista, foi de cabeça erguida e lá permaneceu 580 dias. Mas veja bem, montaram uma vigília na praça e lá ficaram 580 dias, dando bom dia, boa tarde, boa noite para o presidente Lula. Quando Lula sai da cadeia, Lula é aclamado, carregado e ganha as eleições e está governando. E o mesmo propósito de um ser humano, que era acabar com a fome, a miséria, a pobreza extrema e se preocupa com o mais fraco, o mais pobre, o necessitado. Bolsonaro foi preso, o mito foi preso. Não houve aglomeração de pessoas na porta da Polícia Federal e nem haverá. Não haverá. Por quê? Porque as pessoas que gostam de Bolsonaro gostam dele por ser um mito, por falar aquilo que não pensa, por arrumar jargões que inflamam a população, como por exemplo, eu não te estupro porque você é uma mulher feia, uma vagabunda. Por exemplo, eu gosto de Carlos Brilhante Ustra, o terror da Dilma. O povo gosta de tortura. Se eu for presidente, eu dou um golpe no mesmo dia. Essas eram as palavras do mito, que nunca se preocupou com o pobre, o mais fraco, o necessitado, que deu aumento de R$ 5 no salário mínimo e que não deu o ganho justo do salário mínimo, que dizia que precisava tirar direitos para que houvesse emprego, se preocupando com os ricos, bilionários e deixando o povo no caminhão do lixo catando osso. Então, a elite, para quem Bolsonaro governou, tem vergonha de ir até a porta da Polícia Federal. Roberto Justus, velho da van, Ratinho. Estes são os homens para quem
Bolsonaro governou. E esses não irão lá na porta fazer vigília e gritar solte Bolsonaro, porque são abastados. Bolsonaro nunca se preocupou com aquele que mais precisa, porque é um mito, não é um ser humano. Bolsonaro, na pandemia, desprezou a vida e disse palavras que vão ficar para sempre na memória dos brasileiros. Para que essa pressa de comprar vacina? Estão com pressa de comprar vacina. Isso é uma gripezinha, isso é um vírus que vai passar logo. Não vamos deixar a economia morrer, enquanto milhares morriam e eram sepultados sem poder ter velório. E Bolsonaro dizia, eu não vou comprar vacina da China porque as pessoas vão virar jacaré. Eu não vou comprar vacina do João Dória, ele que venda para quem ele quiser. E eu vou dizer mais uma coisa ainda para dizer que Bolsonaro não era humano. O Congresso aprovou uma lei que dava um bônus para quem estava na frente, auxiliares de enfermeiro, enfermeiros, médicos, aquele povo da frente. O Congresso aprovou. Isso daria para uma enfermeira mais de R$ 1.200 no pagamento, a mais. E Bolsonaro vetou, porque não tem amor, não tem empatia por quem trabalha e luta pela vida. Então, entre mito e ser humano, o ser humano sempre vai vencer. E aqui eu termino esse vídeo dizendo, Lula é um grande estadista porque é humano, tem compaixão e veio de lá de baixo e sabe que o povo precisa. Bolsonaro é mito porque é aclamado pelos ricos bilionários que adoravam seu governo porque enchiam seus cofres de dinheiro e não repartiam com os trabalhadores. Entre mito e ser humano e mito, eu fico com o ser humano chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Levi Menezes. Se gostou, comenta, compartilha, deixa o coração e, por favor, me siga. Eu preciso de seguidor. Abraço.